Você começa a navegar agora pelo Ondas Impressas, o seu podcast quinzenal sobre o universo da impressão. Olé, olé, militantes da impressão, aqui Tânia Galuzzi, comigo para mais este mergulho no universo da impressão, Hamilton Costa. Olá, Tânia. Olá, pessoal. Sempre muito gostoso estar aqui com vocês. Obrigado pela presença de todos, pelo nosso crescente número de ouvintes, não é isso, Tânia? É, isso mesmo. Bom, pessoal, vocês sabem que hoje nós vamos falar sobre gerenciamento de cor. E aconteceu uma coisa curiosa comigo na semana passada, quando a gente gravou esse episódio. Quando a gente faz o roteiro, a gente se preocupa muito em trazer para você, ouvinte, informações práticas. Então, na preparação deste episódio, a gente estava muito focado na gestão da cor como um processo que deve ser incorporado à rotina de uma gráfica. Nossa preocupação é mostrar como isso pode se transformar num diferencial competitivo e num diferencial lucrativo para as gráficas. Depois da gravação com os nossos convidados, eu pré-editei o episódio, né, já da noite, fui dormir, acordei cedo e fui andar no Parque Ibirapuera com meu marido, Sérgio. Tava um dia lindo, o céu azulzão, aquele contraste com o verde das árvores do parque, que eu adoro, e eu comecei a pensar em cor. Eu comecei a pensar na cor além do processo gráfico, né? O quanto as cores são importantes na nossa vida, né? Ela está absolutamente em tudo, ela é usada em todos os campos, na língua, na cultura, na indústria, em tudo. E eu fui acompanhando o uso da cor no parque, delimitando os espaços da ciclovia, as cores nas camisetas dos corredores lá, identificando os grupos do pessoal que treina pela manhã, depois voltando a pé para casa, as cores na sinalização do trânsito. Bom, cor em tudo. A minha cabeça ficou povoada de cor, a cor na moda, a cor na arte. E aí eu cheguei em casa, peguei o jornal e tinha uma matéria bem no caderno 2, lá na capa do caderno 2, falando sobre uma animação japonesa que acaba de estrear em São Paulo. E a imagem na capa do caderno 2 era uma imagem do filme com aquele céu azul maravilhoso, né, tão característico da animação japonesa, que me lembrou muito o trabalho do Miyazaki e numa outra animação, no Fantástico, A Viagem de Chihiro. Eu amo esse filme e uma das coisas que me faz amar esse filme é justamente o uso da cor. E aí eu estava tomando café, né, comecei a falar com o Sérgio sobre a cor, e ele comentou que tinha visto um programa sobre as pinturas rupestres na Serra da Capivara, no Piauí. O Parque Nacional da Serra da Capivara tem mais de 1.000 sítios arqueológicos com pinturas e gravuras pré-históricas, e o mais legal é que lá, além do vermelho, eles usavam as cores azul e branco, isso há 12 mil anos atrás. Enfim, eu passei um par de horas pensando sobre como a cor é definidora da vida humana na Terra. E até eu chegar, meu pensamento chegou até onde? Até a Bíblia de Gutenberg e as iluminuras coloridas que tem lá. E aí eu voltei para a importância da cor na indústria gráfica, né? Enquanto o gráfico, desde sempre, busca a melhor reprodução da cor. As cores mais intensas, o brilho ou a ausência do brilho, as nuances, o uso dos papéis coloridos. E eu fiquei pensando no trabalho dos nossos convidados, eu fiquei pensando o quanto deve ser legal estudar a cor, trabalhar com colorimetria e voltei de toda essa minha viagem aí, voltei no tema desse nosso episódio, que é a gestão da cor no universo da impressão. Pois é, Tânia, mas esse é um assunto fascinante mesmo, né? E talvez você não saiba, acho que a maioria dos que ouvem não saiba, mas o nosso grupo SIGLAT, né, que é o Centro de Inteligência Gráfica para a América Latina, que reúne um grupo de profissionais e especialistas gráficos de diferentes países, né? Nós temos alguns especialistas em cor também. Eu só vou citar um, que é a Diana Rivera, de Medellín, na Colômbia. Ela é catedrática e trabalha com isso, né? Que fez um curso magnífico sobre a percepção da cor e sua relação com a gráfica.
Ele não é o curso técnico da gestão da cor, mas exatamente essa sua sensação que você está transmitindo, né, em relação à cor, em relação ao cliente do cliente, e como isso se reflete na percepção da gráfica. Ele pode ser visto no blog do Siglat ou na área de vídeos. Esse curso está lá e se chama Ajuda-me com Bicolor, que ela fez junto com o Alfredo Polo. É lindíssimo. Quando assistirem, liga na tradução, que pode ser visto pelo YouTube, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E para falar sobre cores, nós convidamos então dois dos maiores especialistas nessa área aqui no Brasil, o Bruno Mortara e o Pedro Gargalaca. O Bruno tem uma formação invejável nessa área, inclusive com doutorado em colorimetria pela Universidade de São Paulo. Além dessa área, o Bruno é da consultoria em pré-impressão e impressão digital e é também o coordenador da BNT/CB27, que é o comitê que cuida das normas referentes à tecnologia gráfica. Milton, eu acho que eu vou assistir esse curso. Inclusive, pessoal, vejam o descritivo do episódio. Vou colocar lá no descritivo para vocês terem acesso direto a esse curso que o Hamilton falou. É muito legal. Bom, e o Pedro Gargalaca também é especialista em gestão da cor. Ele é diretor da Corales, que é distribuidora dos produtos gráficos e industriais da X-Rite, dos produtos Pantone e da EFI Color Logic. Mas isso aqui, pessoal, é um resumo do currículo deles, tá? Esses dois são referência absoluta quando se fala em reprodução da cor. Bom, esse assunto é muito extenso e muito interessante, e para a gente aproveitar melhor o tempo com o Bruno e o Pedro, nós preferimos concentrar a definição de alguns conceitos aqui na abertura do episódio. Então, Hamilton, vamos lá. Conta para quem está nos ouvindo, resumidamente, o que é gerenciamento de cor. Bom, o gerenciamento da cor, a gestão da cor é a combinação de uma série de processos, equipamentos e softwares usados com o objetivo de padronizar, de buscar uma aparência visual comum na forma como as cores são reproduzidas pelos diversos equipamentos e previamente acordadas também, né? Na indústria gráfica, o gerenciamento de cores é muito importante, sem dúvida, porque ele atende ou deve atender os requisitos do cliente, desde que bem estabelecidos, e dentro disso mostrar repetibilidade e consistência, porque isso gera confiança na qualidade da reprodução. Aliás, como o Pedro bem diz na entrevista. E com a possibilidade de controlar a reprodução da cor, vieram as normas e os parâmetros para essa área, incluindo a norma 12647, a famosa 12647, que é citada pelo Bruno na nossa conversa. Pois é, a ISO 12647 é uma norma internacional fundamental para o setor gráfico, ela padroniza as operações da gráfica, você pode criar estandarizações, estandarizar seus processos a partir dessa norma. E tem em seus capítulos orientações específicas para a reprodução, assim também como a ISO 15311, que também cuida de impressões específicas. Resumidamente, a 12647 é a principal referência no controle de processos para offset, flexografia, serigrafia, rotogravura e até digital. E através do controle de processo, ele estabelece parâmetros para o controle das cores durante a impressão. Maravilha! E aqui só mais uma explicação rápida antes de ouvir o papo com o Bruno Mortara e o Pedro Gargalaca. No final da conversa, eles falam sobre o babado que está acontecendo entre Pantone e Adobe. Como a gente já estava com mais de 1 hora de conversa, nós não puxamos o assunto naquele momento. Então, eu pedi depois para o Bruno me explicar o que é esse conflito, e ele contou o seguinte: aparentemente, o licenciamento que a Pantone fazia para a Adobe usar as suas bibliotecas de cores nos programas do Adobe Creative Cloud, que é o InDesign, o Illustrator, etc., que são os aplicativos usados para a criação dos produtos impressos, esse licenciamento foi encerrado. Com isso, os usuários precisam agora pagar pelo uso das bibliotecas de cor da Pantone. O que antes vinha no pacote da Adobe, agora vira uma coisa separada. Os designers continuam pagando pelos programas da Adobe, lógico, né? Continuam pagando pelos programas e tem agora um custo adicional pela paleta Pantone. Segundo o Bruno, os usuários vão perceber isso à medida que forem atualizando seus programas. Bom, tem muita coisa para falar sobre isso, sobre gestão de cor.
Então, a gente está pensando em voltar a esse tema no segundo semestre. Se você quer mesmo que a gente volte a esse assunto, deixe o seu comentário lá no Instagram, no LinkedIn ou no Twitter. Inclusive, Spotify tem agora uma caixa de comentários. Aproveite esse espaço e escreva para a gente. Sem mais delongas, vamos para a mensagem do nosso patrocinador e o bate-papo com o Bruno Mortara e o Pedro Gargalaca. Somos todos militantes da impressão. Com mais de 40 anos de experiência, a Neoband é uma das maiores referências no segmento de comunicação visual. Contamos com uma equipe de especialistas para a produção de materiais e campanhas de publicidade para pontos de venda dos mais diversos segmentos. Atuamos dentro dos padrões de qualidade e segurança, com equipe ágil no desenvolvimento de seus projetos. Oferecemos soluções para a impressão de grandes formatos, mídia OH, materiais para ponto de venda, vitrinismo, sinalização, envelopamento de frotas e soluções em impressão soft signage. Acesse o site neoband.com.br e saiba mais. Neoband, para ideias de todos os tamanhos. Bruno, Pedro, muito contente em receber vocês dois aqui hoje. Olá, Milton, Tânia, Pedro, muito contente de estar aqui. Muito boa tarde a todos aí, boa tarde Bruno, Hamilton, boa tarde também Tânia, obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês hoje aqui na Ondas Impressas. Muito legal recebê-los, Pedro, receber o Dr. Bruno. Ele não se apresenta como Dr. Bruno, mas é sim, sem dúvida, Dr. Bruno. E só para quem faz esses cursos e termina esses cursos, sabe o quanto representa essas letrinhas na frente. Tá certo, Dr. Bruno. Vamos lá, então. Obrigado. Gente, a gente tem um desafio aqui hoje, que é falar de um assunto muito técnico, com leveza e principalmente dando algumas dicas práticas que possam ajudar no dia a dia do nosso ouvinte. Então eu proponho começarmos por eles mesmos. Como consultores, vocês lidam diariamente com as dúvidas dos gráficos em relação ao gerenciamento da cor. Qual que é a dúvida mais comum? Qual que é o problema que sempre aparece? Quem quer começar? Bom, eu posso começar com um case aqui que praticamente a gente viveu hoje, né, de um cliente que está extremamente confuso por onde começar. É um cliente da Corales há algum tempo, já tem um processo de gestão de cor dentro da empresa. O negócio dele é a etiqueta autoadesiva, né? E ele, na verdade, tem dificuldade em saber por onde começar ou por onde continuar o processo. Ele está tornando o processo dele digital, né? Então ele tem também o processo analógico, já ele está transformando o processo dele em digital, mas ele tem dúvidas, por exemplo, com relação ao que adquirir, aonde investir, como investir corretamente. Então, acho que uma das dúvidas grandes é essa. A gente tem opções no mercado, como investir corretamente ou como colocar os recursos naquilo que realmente vai ser efetivo para ele ter sucesso, né, no processo de gestão de cor dentro da empresa dele. Então, uma das dúvidas é essa. Para você, Bruno. Pensando em que o grande mote de você ter uma empresa, seja ela gráfica ou qualquer empresa, é ganhar dinheiro, ser rentável, pelo menos até o século XX. No século XXI tem mais umas coisinhas adicionais, mas é importante se a gente pensar nos três aspectos básicos do tripé da produtividade, que é a produtividade, é a disponibilidade do equipamento e a qualidade do que está sendo produzido, né? O tripé do OEE, de diversas metodologias. O que a gente observa nos nossos clientes, especialmente na América Latina? Quando se fala de produtividade, tudo bem, aí tem a máquina que faz tantos mil giros, tantas mil folhas, etc. Isso é um dado de produtividade bastante objetivo. Quando se fala em disponibilidade, você tem todas umas questões de manutenção, etc. e tal. Porém, quando se fala de qualidade, é muito importante, é onde dói muito pro gráfico em geral, porque a tradição de artes gráficas é uma tradição de ver as cores, usar simplesmente uma avaliação subjetiva sobre aquilo que está sendo impresso. E, como toda indústria,
você precisa medir as cores. Então, nós temos, a partir dos anos 90, quando foi implantado efetivamente o gerenciamento de cores, a gente tem desde a especificação do projeto de design até a controle de qualidade do produto impresso, a capacidade de você dizer está dentro de um alvo com uma certa tolerância, portanto, está aceitável ou não. Então, o que a gente vê muitas vezes os clientes sofrendo é que eles não sabem o que a gente vai conversar hoje, que são os saberes de como controlar as cores, e acaba perdendo muito da sua rentabilidade geral, porque ele tem, eventualmente, uma boa manutenção, uma boa disponibilidade de equipamento, uma boa velocidade de equipamentos rápidos, só que ele fica repetindo trabalhos. Então, isso dá perdas, redução de ganho, especialmente perdas, eu dizia, de materiais, e redução de ganho. Se a gente pensar que é uma indústria que tem uma margem muito pequena, quantos trabalhos você não tem que fazer para pagar aquele retrabalho? Isso também é uma coisa que não é muito considerada, mas o retrabalho ele é super cruel para a rentabilidade de uma gráfica. Começando a entrar um pouquinho mais nisso, né? Quer dizer, olhando de um lado o aumento da automação dos processos, né? Diversas ferramentas hoje disponíveis para a gráfica, especialmente aqueles que são incorporados já hoje em grandes impressoras, principalmente. Aí a gente fala até de inteligência artificial, que já tem formas de você programá-la para fazer esse ajuste, etc. A questão da gestão de cor, para um grupo, né, de gráficas, isso já está dentro, digamos, de um controle, de uma rotina mais estabelecida. Mas na prática de vocês, ainda tem muita gráfica recebendo o cliente para fazer a aprovação de cor em máquina para que ele possa tocar o trabalho? Tem sim, tem muita empresa ainda recebendo, tem umas grandes marcas que estão proibindo, né, muitos funcionários de viajarem para aprovação, então muitas empresas já estão começando a pensar em aprovação remota, né? E muitas empresas grandes, muitas empresas de grandes marcas, vamos dizer assim, começaram a limitar as viagens e acesso e impedindo que esses funcionários se deslocassem para aprovação de cor em máquina. Isso começou já a tornar, então, um processo de aprovação remota, já factível, já está acontecendo isso com algumas grandes marcas, mas mesmo assim ainda tem muita aprovação em máquina. Por que tem muita aprovação em máquina? Muito legal o que o Hamilton falou de automação e processos com inteligência artificial. Então a gente percebe que a indústria realmente está indo na direção de 4.0, a indústria gráfica também, principalmente também, mas estamos esbarrando num problema de mão de obra. A gente está esbarrando sim num problema de capacitação, né? Tem muita coisa que vem de fora, que vem em inglês, que vem em alemão, que as pessoas não têm acesso ao idioma ainda, infelizmente. Então a gente percebe que existe uma limitação grande. Então a indústria realmente está em um estágio de 4.0, mas existe uma carência aí de educação dos profissionais que vão utilizar os equipamentos que estão disponíveis no mercado. Então a gente percebe isso também, acho que o Bruno deve perceber isso também. A gente percebe que existe uma carência muito grande educacional e a gente precisa, de certa forma, trabalhar com educadores dessa área para melhorar tudo isso e as pessoas poderem utilizar essas ferramentas aí com todo o potencial que elas podem oferecer. Perfeito. E você, Bruno, você vê ainda isso? Eu acho que a aprovação tem que ser vista também sob o ponto de vista de um fio condutor colorimétrico, que eu gosto de chamar, que é, você especifica as cores na hora de criar, então tem lá o designer que criou aquela embalagem, criou aquele produto, especificou Pantone tal de tal, ou tanto de cian, tanto de magenta, tanto de amarelo, ou um laranjinha, meu laranjinha da marca, etc e tal. E tem valores colorimétricos, valores que qualquer ser humano, debaixo de uma certa iluminação padrão, vai perceber aquela cor. Então, isso é um dado imutável. Então, isso é a colorimetria, é conseguir atribuir valores, você com usuários de diferentes lugares do planeta, se tiverem sob aquela mesma condição de iluminação, não importa se seja jovem, idoso, homem, mulher, vai ter a mesma percepção. Então esse é o grande barato da colorimetria. O gerenciamento de cores é uma aplicação da colorimetria, que diz o seguinte: cada device, cada equipamento, cada processo de impressão, cada substrato, cada conjunto de tinta vai ter uma certa condição que pode ser conhecida, vamos chamar assim, o termo que a gente usa é caracterizada.
é um termo técnico. Mas o que significa caracterizada? Significa que você consegue, para aquele equipamento, dizer, ter a receita de bolo de como produzir aquela impressão visual no cidadão, que é o comprador, que é o impressor, não importa. Através dessas transformações, se você fizer tudo correto, fizer todos os ajustes, conforme o Pedro estava dizendo, você precisa ter pessoas que tenham a competência para ajustar os seus softwares e, eventualmente, alguns hardwares que precisam de ajustes, para que eles façam essas conversões de forma que essas transformações se produzam corretamente. Eu acho que traduzindo de uma forma bem simples é por aí. No entanto, eu vou introduzir mais um fator de complicação, que é o seguinte: se eu puser uma tinta cian, um magenta, um amarelo, um preto, numa máquina com papel revestido e fizer uma impressão com densidades conhecidas, eu vou obter uma certa cor a partir de um certo conjunto de chapas. Mas está certa essa cor? Não está certa? Eu acho que está bonito, acho que não está bonito. Então, para isso se criaram normas técnicas, para dizer, olha, o jeito de você ajustar o seu sistema é assim, assim, assado. E a famosa 12647 é a norma que faz uma espécie de um palitão no meio do deserto, dizendo o jeito de imprimir é esse. Os outros não estão errados, mas se todo mundo imprimir assim, o que acontece? Quem está lá no Photoshop, no Illustrator, fazendo a criação, tem um perfil conectado a essa condição de impressão da 12647. Então não é totalmente arbitrário. É por isso que eu chamo de fio condutor. Desde a criação até a produção, você tem um fio condutor. Para não me estender mais, vou parar aqui. Tá certo. Agora, deixa eu perguntar para vocês aqui para a gente identificar e para entender um pouquinho como é que está o mercado brasileiro, a indústria gráfica nacional com relação ao gerenciamento de cor. Pela experiência de vocês, quem mais investe em gerenciamento de cor hoje? Vocês conseguem identificar um perfil de fornecedor de impressão que entende a importância disso, tem condições de investir e tem investido hoje? Quem é o fornecedor de impressão que investe em gerenciamento de cor atualmente? A minha percepção é que as grandes marcas, fabricantes de bens de consumo, esses são os que estão criando a demanda mais importante no sentido de gerenciamento de cores, porque eles querem consistência de cor nas marcas deles. Então a maisena tem que ser aquele amarelinho sempre, não pode ser um pouquinho mais desbotado, um pouquinho mais saturado, e assim por diante. Então a demanda, eu acho que está sendo puxada muito pelos donos de marca que estão exigindo cada vez mais dos convertedores e gráficos uma consistência na produção. E o que o Milton falou é muito importante, que você pode ter controles de qualidade em linha nas máquinas mais modernas, máquinas, portanto, com muita eletrônica embarcada, portanto, mais caras, muito mais caras do que as máquinas com menos eletrônica embarcada. E uma coisa que me chamou muita atenção, eu sempre comento isso quando se fala desse assunto, é que na Drupa, aquela Printfire da Heidelberg, ela tinha um controle super sofisticado, que era um pouco uma inteligência artificial. Ela tinha uma imagem de toda a folha digitalizada e lia todas as folhas que saíam. E tinha duas pilhas de impresso, a pilha de folhas boas e a pilha de folhas ruins. Eu acho que esse é o futuro. Para mim, isso é totalmente futuro. Só que, o que é uma folha boa, o que é uma folha ruim? Conforme o cliente ou o produto, você faz ajustes. Uma pequena manchinha de 0,5 milímetro para um cliente aeronáutico, farmacêutico, pode ser impossível aceitar. E um produto de menos, um cliente menos exigente ou um produto menos exigente pode passar mais facilmente por esse crivo. Perfeito. Pedro, então vamos lá, me conte, para você, quem mais investe em gerenciamento de cor hoje no Brasil? Hoje quem mais tem investido em gerenciamento de cores são os donos de marca, como por exemplo, não sei se a gente pode citar aqui as marcas, mas as grandes marcas mesmo. Pode. Aliás, mundial, a gente pode até pedir patrocínio para elas, as que forem citadas, se quiserem contribuir. As grandes marcas mundiais, né? Então, a gente percebe que essas grandes marcas mundiais, elas estão globalizadas, claro, e elas estão muito preocupadas com o branding, que é a marca se comunicando com o consumidor final no ponto de venda.
E essa comunicação da marca com o ponto de venda é a chave da comunicação realmente literal com o consumidor, como que o consumidor vai ter a experiência no ponto de venda, e a cor é mais importante muitas vezes do que o nome do produto ou o nome da marca em si. Eu acho que essa tua observação é muito precisa. Muitas vezes você identifica uma marca pela cor de longe, não é isso? Sim. Você vê uma pilha de produtos daquela cor e a pessoa, quando ela entra no supermercado, ela tem 15 segundos de visualização do ponto de venda, e esses 15 segundos são decisivos para ela comprar. E eles brigam, na verdade, as grandes marcas, elas brigam não só pela quantidade de produtos na gôndola, mas pela cor no ponto de venda. É isso que as grandes marcas já entenderam, e essa coisa é muito importante. Então as grandes marcas, elas estão praticamente exigindo que toda a cadeia de fornecimento faça o controle e gerenciamento da cor. Então a gente percebe que quem investe basicamente em gerenciamento de cores, porque existe praticamente uma imposição para quem vai produzir, né, para os convertedores, os convertedores, existe praticamente uma imposição de que eles têm que realmente investir. Existe uma grande marca que ela tem um programa internacional, um programa mundial de gerenciamento de cores, e ela colocou em cada país do mundo empresas que são key points, que são chaves para que o projeto dê certo. E essas empresas, elas são parceiros, e são parceiros que praticamente obrigados a investir e fazer a gestão de cor. Mas, claro, o volume de produção que elas vão ter é um volume monstruoso, que compensa muito investimento. Então, essas grandes marcas estão fazendo isso a nível internacional, e é aí que está realmente a coisa caminhando, por esse caminho que está indo. Já lidamos com isso aqui, quando a gente entrevistou a Ana Fix, que é a ex-aluna lá da pós, que ela trabalhou numa dessas agências que faz exatamente esse aspecto. Mas até entrando nisso, Bruno, você ia falar alguma coisa quando o Pedro estava dizendo, você fez... Não, eu acho que é interessante, tem um estudo da FTA, da Associação de Flexo norte-americana, que eles fizeram uma simulação com câmeras em um supermercado, simulando diferenças de cor em produtos e o comportamento das pessoas. A primeira coisa que eles perceberam é que o tempo de acesso do cliente à gôndola é menos de 2 segundos. O tempo de decisão, você está andando, bate o olho. Então, a compra é quase que inconsciente ou involuntária, né? Então, o hábito, o top of mind da marca, né, você ter aquele introjetado, aquela cor, é muito importante. E aí tem outra reação nesse experimento. Quando a cor varia muito, o cliente, a mão dele volta. Ele fala, ele acha, não dá nem tempo de raciocinar, mas ele acha ou que está velho, ou que está obsoleto, ou que é alguma coisa fake, fajuto, não é o produto autêntico. Depois contra a qualidade. Desculpa interromper vocês. Como assim uma cor que varia muito? Ele olha... Então, não queria falar nesse palavrão que se chama Delta. Você pediu para não falar palavrão. Vamos falar o palavrão mas peraí, deixa eu só entender. Varia muito entre uma mesma embalagem? Então você tem uma mesma embalagem de leite da mesma marca e cada uma... Entre várias embalagens. Isso. Mesmo produto, uma cor diferente. Um azul claro, um azul escuro, um azul magenta. É lógico, você vai pensar o quê? Porcaria. Esse produto é uma porcaria, não é isso? Isso. Eu acho que uma das coisas interessantes da nossa indústria, e o Pedro provavelmente deve ter vivido bastante essa situação, é que a maioria dos convertedores trabalha com uma famosa cartela de mínima, ideal e máxima, que é uma coisa do arco da velha, é uma coisa que é uma espécie de atestado de incapacidade de gerir a cor. E nós estamos falando de grandes convertedores, com diversas plantas, com um montão de capacidade de converter milhares de toneladas por semana, por dia, etc. Mas peraí, deixa eu entender isso. Isso aqui é o mínimo que ele pode fazer, esse é o máximo que ele chega e o meio mais ou menos? A cor menos saturada, a cor ideal e a cor mais saturada. Ah, de saturação, entendi. Para ele não ter problema nem com o comprador, tá certo? Muito menos com a área de qualidade do cliente, todo mundo está na mesma vibe, tá certo? Olha, isso aqui é o máximo, isso aqui é o mínimo, nos entendemos em relação a isso. Tá? E aquilo que o Pedro falou é justamente os brand owners, os donos de marca, tentando sair desse modelo obsoleto e incapaz de lidar com qualidade.
Então, dentro até do que a gente está falando, que está independente do porte da empresa, é muito mais para quem ela fornece, quando a gestão de cores é imprescindível, tá certo? Se ele está trabalhando com essas grandes marcas que têm essa exigência, algumas nem são grandes marcas, mas também têm exigência, ele obrigatoriamente ele precisa trabalhar e seguir isso. O que a gente sempre pergunta, até para pessoal de criação, pessoal que vem aqui e fala de projetos, onde entra e onde pode entrar o fornecedor gráfico, onde ele pode trabalhar isso como um diferencial. Porque quando a gente ouve esse pessoal de criação, de formação, eles falam, a função do impressor é imprimir de acordo com as especificações. Mas ele pode dar um avanço nessa questão e está muito mais envolvido com a marca, até para oferecer isso como um diferencial. Isso tem acontecido, Hamilton, tem acontecido. Algumas empresas, principalmente do ramo de embalagens, eles estão preocupados em ensinar como se faz a gestão de cor. Tem algumas empresas que estão assim. Então, elas estão se antecipando. Elas já investiram em sistemas de aprovação remota em nuvem e estão oferecendo isso para os donos de marca. Então, o dono de marca chega e fala assim, poxa, então agora quer dizer que eu tenho o meu padrão na nuvem e eu vou poder fazer, então, a verificação da aprovação remotamente no meu celular? Sim, você vai poder fazer. E, assim, algumas empresas estão ficando muito satisfeitas com isso, e isso passou a ser um diferencial para essas empresas para oferecer para os donos de marca. É um serviço adicional, né? É um serviço adicional. Eu queria completar, pensando nos 95% restantes da indústria, eu acho que a coisa mais importante, apesar de você não ter um dono de marca que está na sua porta exigindo que você tenha uma certa qualidade para aceitar o produto que você está produzindo, você tem uma outra questão. Se você consegue produzir consistentemente, isso é, por isso eu sou muito a favor de standards, né, de normas técnicas, porque você acaba produzindo com consistência. O seu cliente, ele acaba se acostumando. Se eu levar para aquela gráfica, eu sei que vai sair consistente. E tem um retrabalho, então vamos naquela gráfica. Eu tenho um livro de arte muito bacana. Puxa, vamos naquele cara que ele é cuidadoso. O que é o cuidadoso? É consistente. Eu acho que isso é a coisa mais importante que uma gráfica média ou pequena pode ter. E para conseguir consistência, nada como você ter uma bússola, que são as normas técnicas. Então, você ter instrumentos e utilizá-los, medir muito, medir sempre. Medir o quê? Medir qual é a cor do seu papel, medir se a sua chapa gravou adequadamente, medir se a sua curva de ganho de pontos está adequada, medir se os sólidos das suas cores estão adequados, se as secundárias estão adequadas, medir se você conseguir medir se você está dentro da norma, melhor ainda. Tem produtos, o Pedro, por exemplo, vende produtos que são muito interessantes, e há outros também que fazem você poder verificar. Mas o que eu quero dizer é que uma gráfica pequena ou média, um grande ativo para ela é ser consistente em relação às cores produzidas, e isso é um ativo que acaba sendo percebido de uma forma quase por osmose pelos clientes. Eu vou lembrar uma coisinha dos anos 90, na Abril Cultural. A Abril Cultural foi uma das pioneiras na parte de gestão de cor. Ela sempre foi a primeira a medir. Então, queria fornecer para a Abril? Legal, não sei se o Bruno vai lembrar, mas a Abril media erro de tom, erro de gris nas tintas. O Guedes. Era uma coisa básica, o Guedes, exatamente. Então, a Abril controlava a cor do papel, a Abril tinha um laboratório de papel que era referência no Brasil, a Abril tinha um laboratório de análise de tintas que era referência no Brasil. Fantástico. Nos anos 90. Então, se você for pensar, precisa de muito investimento para gerir cor? Não. Você precisa, na verdade, de conhecimento, mais do que equipamento. Eu costumo dizer que você precisa realmente ter boa vontade. Você precisa ter boa vontade, precisa ter conhecimento, precisa estudar. E equipamento, na verdade, é importante, sem dúvida que é importante, mas hoje você consegue sim fazer gestão de cor com investimentos que não são tão absurdos e você consegue ter resultados que são muito além, né, do que esse pequeno investimento. Quem era esse personagem que vocês trouxeram aí? O Guedes? Vocês sabem o primeiro nome? O Celso, né? O Celso Armentano, né? Isso. A Cidinha. Fábio Menchini, o Éder. Era toda uma rapaziada que tinha, acho que o Guedes era o chefão. O Guedes tinha feito todo o processo fotomecânico, então ele
era o funcionário número 40, se não me engano, da Abril. E era fantástico. Ele trabalhou muito com a gente no NS27, que é a versão antiga do CB27. Foi fantástico. O pessoal da Abril tinha essa coisa da excelência mesmo e do conhecimento. Maravilha. Agora, vocês citaram, gente, né, a gente está falando de embalagem, basicamente, quando a gente está falando dessa exigência dos brand owners, né, dos fornecedores de bens de consumo. Quando eu penso em gerenciamento de cor, falo, bom, isso é imprescindível para uma gráfica que produz embalagem e para quem faz livro de arte. Continuando nessa mesma linha que vocês estavam, para que outros produtos ou para que outros segmentos vocês acham que o gerenciamento de cor é imprescindível? Eu sei que vocês são defensores, que isso tem que acontecer em todas as gráficas, né? Todo mundo tem que fazer, porque isso é um ganho, é um benefício enorme. Mas além de embalagem, além de livro de arte, aonde vocês apontariam? Eu estava aqui há cerca de 4 anos atrás, mais ou menos, a pessoa falou assim, olha, eu sou um pedreiro e eu gostaria de fazer gestão de cor. Né, então vamos lá, eu pensei que era tinta, legal, não era. Aí a pessoa falou assim, na verdade, eu sou um coveiro de Mauá. E eu percebi que os entes queridos, quando vinham no enterro, eles ficavam muito insatisfeitos com a cor da foto na lápide do cemitério. Olha só para onde vai. Exatamente. Aí a pessoa falou assim, eu vendo isso, eu comecei a estudar. Olha só, gente, é para quem está assistindo ver que existe oportunidade de negócio em todos os segmentos, tá? A pessoa começou a estudar e ela falou assim, eu comecei a estudar, eu fui fazer curso de Photoshop, de Illustrator, eu comprei uma impressora sublimática pequena e eu comecei a fazer as fotos em impressão na impressora e transferência, né, por sublimação para o azulejo. E eu vi que as cores não saíam boas mesmo, então eu falei, poxa, eu comecei a pesquisar na internet como obter as cores corretas na sublimação de azulejo, eu caí em vocês aí. Falei, vocês têm solução para isso? Falei, temos solução para isso. E aí a pessoa, olha, eu vou resumir agora o resto da história, que ele realmente investiu. Hoje ele tem uma das empresas de referência em lápides de cemitério. Caraca! E eu realmente é um cliente que amigo nosso. Para vocês verem que existe oportunidade de negócio em vários segmentos de mercado. Se você quer fazer gerenciamento de cores, você consegue fazer, por exemplo, tem um cliente nosso que agora está fazendo prótese para mutilados e fazendo gestão da cor de pele. Né? Ele fez uma biblioteca de tons de pele a nível mundial, ele faz prótese para mutilados. Tem um cliente nosso que está fazendo gestão e captura, vamos dizer assim, ele define o tempo da colheita da azeitona para fazer o azeite pela cor do caroço, cor do fruto da azeitona. Então, veja, gestão de cor não está só na indústria gráfica. A gestão de cor está presente em vários segmentos de mercado, né? Então, a gente fica concentrado na indústria gráfica, mas, assim, gestão de cor está em muitos segmentos. E a indústria gráfica está se fundindo hoje com a indústria de cerâmica, está se fundindo com a indústria têxtil. Em madeira, em vidro, etc. Os desafios são grandes, né? Olha, é muito, muito amplo esse segmento e a indústria gráfica está começando a se fundir com outras indústrias e as pessoas precisam ficar atentas nas oportunidades de negócio, porque tem muita oportunidade de negócio. Eu acho interessante pensar o seguinte, o gerenciamento de cores, ele deu conta desde o seu nascimento de impressão cian, magenta, amarelo e preto e de monitores e outros equipamentos RGB. O que aconteceu nos últimos anos? Foram desenvolvidas normas técnicas também para lidar com cores especiais, de uma forma mais consistente, que o gerenciamento de cores era muito insuficiente para cores especiais. Hoje a gente tem algumas normas, eu não vou falar nenhum palavrão, né? Os palavrões seriam CXF, SCTV, que são normas técnicas para lidar com cores especiais. E o que acontece? Cores especiais são de interesse primordialmente de grandes indústrias ou de empresas de produtos de consumo que vão fazer ou em embalagem cartotécnica ou embalagem flexível. Então, tanto embalagens sob cartão quanto embalagens flexíveis, elas têm essa demanda do gerenciamento de cores mais sofisticado que vai fazer o controle de cores especiais. E não podemos esquecer que, agora eu vou ter que falar um palavrãozinho, que é o tal do metamerismo, que é quando você tem, vamos voltar para aquela prateleira no supermercado, onde você tem várias embalagens empilhadas, como o Pedro falou, e de repente você tem um fornecedor de tinta A que foi utilizado para produzir o primeiro lote, que está num canto, e do lado foi usado tinta de um fornecedor de tinta B. Se as tintas não forem espectralmente similares,
vai acontecer esse fenômeno do metamerismo, que é olhados debaixo de uma iluminação, por exemplo, da luz do sol, os dois grupos de embalagem parecem iguais. Mas naquele LED específico utilizado no supermercado ou naquela luz fluorescente vão parecer diferentes, porque não houve esse cuidado. Então, eu acho que, voltando para os 95% das gráficas, o objetivo principal para elas seria conseguir uma boa competência, como o Pedro falou, em termos de preparação profissional, de treinamento de pessoal, de conhecimento para lidar com cian, magenta, amarelo e preto, que é o estágio 1 do gerenciamento de cores. Conseguido isso, você vai para o estágio 2, que é cores especiais, ser um master de cores especiais, para poder oferecer isso para os seus clientes. De certa maneira, vocês responderam a pergunta que eu ia fazer agora, ou de parte da pergunta, eu que fiquei aqui um pouco metamerizado, mas indo para os 95% que você falou, Bruno, eu estou cansado de ver ao longo da minha vida profissional, cansei de ver gráficas que tinham densitômetros, mas não usavam, tá certo? Algumas chegam a ter espectrofotômetros e tampouco usam. Outros que se recusam a pôr a tira de controle porque isso influencia no tamanho do papel, do cartão, etc, etc. Vocês tocaram num ponto, como o Pedro falou, isso acabou de dizer, vai além das ferramentas. Ele é um processo muito mais mental, de consciência e de aprendizagem, de aplicação, tá certo? Mas quais seriam os passos básicos para ele fazer isso em termos de ferramentas, além de trabalhar com o pessoal, capacitação, etc.? A ideia é medir o máximo possível de pontos críticos da produção. Então, se a gente estiver falando de impressão offset, é fundamental você ainda ter um densitômetro. Só que hoje em dia você tem um espectrofotômetro que é também um espectrodensitômetro. Isso é, com dados do espectrofotômetro, ele consegue detrair qual é a sua densidade. E a densidade é fundamental para controle de processo. Controle de processo não é gerenciamento de cores, é você levar o seu equipamento, impressora, substrato, tinta em funcionamento a um determinado standard conhecido. Você precisa de um densitômetro ou um espectrodensitômetro. Porém, para controlar as cores que você está produzindo, você precisa da famosa tira de controle. Esses dias a gente estava conversando, achei muito interessante, porque o meu xará falou: olha, as gráficas têm que economizar muitas vezes, não há espaço para tira de controle. Aí ele deu um exemplo da Tetra Pak, que fica escondidinho embaixo, na dobra da caixa, é como se fosse assim, eles que são ricos podem, a maioria das gráficas não podem. Então eu volto a insistir. Se você quiser ter um diferencial, você vai ter que investir um pouquinho, gasta um pouquinho mais de papel, faz uma tira de controle. Deixa eu só te perguntar uma coisinha, Bruno, te interrompendo. A tira de controle são aqueles quadradinhos que ficam na lateral e tem gente que tira isso para poder aproveitar mais o papel. É isso que você está falando? É isso. Beleza. Mesmo, bem explicado. Maravilha. As tiras de controle elas são padronizadas ou não. Algumas gráficas utilizam a da Heidelberg, se você tem uma máquina Heidelberg, da KBA, do KBA. Alguns utilizam tira de controle dos seus sistemas de controle personalizados. De qualquer jeito, você está medindo os sólidos, né, os chapados das cores, que a gente chama chapado, né? Você está medindo os reticulados para quando conhecer o seu aumento aumento tonal, de valores tonais, e você está medindo, muitas vezes você está medindo também só secundários para saber se você está conseguindo uma boa sobreposição. Essas medições, especialmente durante o processo de impressão, você não precisa medir todas as folhas. Isso é uma coisa que a gráfica pequena ela se sente um pouco intimidada porque ela pensa, eu vou ter que ter uma super máquina com leitura em linha e etc, etc. Não. Você não precisa isso. Inclusive, há programas menos caros onde você pode pegar uma folha a cada 100 folhas e ler essa tira de controle e você vai armazenando esses dados estatísticos. As máquinas analógicas, flexo, roto, offset, elas sofrem de uma coisa que a gente chama em inglês drifting. E o que quer dizer drifting? De repente elas começam a sair do estado conhecido. Então começa a surgir alguma anomalia, o vermelho, o magenta sobe, ou cian baixa, ou alguma coisa acontece. E aí o operador tem que ir compensando.
Se você faz medições a cada X folhas, nem que sejam manuais, com o seu i1 Pro 2, valentão, está medindo a tirinha de controle, você consegue saber, antes de uma situação crítica, ou que você produza resultados inaceitáveis em termos de qualidade, você consegue compensar ou até, eventualmente, parar, verificar qual é o problema físico do equipamento e voltar a trabalhar. Tô achando ótima a ideia, quero implantar o gerenciamento de cor da minha gráfica, uma gráfica pequena, e você falou isso lá no começo, né, que essa é a dúvida mais recorrente que você tem. Então, por onde eu começo? Eu recomendo todo mundo aderir aos 5 Cs do gerenciamento de cores. Primeira coisa, adquirir conhecimento. Você vai ter que se especializar, estudar, aprender. O segundo C do gerenciamento de cores aí, ele vai para a parte de começar a calibrar os periféricos dele. Calibrar, ele vai calibrar, ele vai trazer todo mundo para uma situação que o fabricante recomenda, que é isso que é calibrar. O fabricante recomenda isso. A norma técnica recomenda isso. Então, de repente, você tem que ter um padrão, tem que ter uma norma, como o Bruno bem disse, né? Aí ele vai caracterizar o periférico dele, ou seja, ele vai conhecer como que esse periférico calibrado reproduz cor. Então aí seria o terceiro C do gerenciamento de cores. Aí ele vai ter que adquirir aí, na verdade, um processo de comunicação entre os periféricos. Conversão, que a gente fala de conversão ou comunicação entre os periféricos, que é o 4º C do gerenciamento de cores. Deixa eu só te perguntar uma coisa, Pedro. Esses periféricos são o quê? O monitor, a impressora? Impressoras, monitores. Todos os dispositivos que estão ali. Impressora digital, impressora convencional offset, todos os dispositivos. Esse 4º C seria a conversação ou a comunicação entre os periféricos. E o 5º C, não menos importante, é a consistência, que você só consegue com aquilo que o Bruno falou, que é a normalização. Ou seja, tem que ter uma normalização, você tem que ter um objetivo a ser alcançado, que é uma norma técnica que você vai implementar dentro da sua empresa para você conseguir errar sempre igual. E você errando sempre igual, você tem qualidade. É isso que as pessoas não entendem. Você errando sempre igual, você tem qualidade. E a principal palavra que, de certa forma, está associada diretamente ao gerenciamento de cores, chama-se previsibilidade. Quando você tem o processo inteiro consagrado e já concluído, você tem, então, previsibilidade do que vai acontecer no teu processo. E com previsibilidade, você tem menos retrabalho, você tem mais lucratividade, você tem um cliente conquistado, você tem todos esses benefícios. Isso. A previsibilidade visa o cliente saber, antes de mandar o arquivo, que o trabalho vai sair de acordo com o que ele está vendo, imagina, aprova, o monitor dele, etc. E, gente, vocês conseguem dar um valor para quem está nos ouvindo? Quer dizer, tudo bem, eu vou começar a estudar, então é o meu tempo ou o tempo de algum profissional que está na minha empresa que vai se dedicar a isso. Fora isso, eu não tenho nada, então eu vou ter que comprar, para eu poder medir, que o Bruno insistiu tanto, você tem que medir, eu tenho que comprar alguma coisa. Tem um investimento básico que vocês podem me falar, olha, vai começar mais ou menos, pense num valor X. Vocês conseguem me dar um parâmetro? Se você não colocar uma pessoa que é o maestro da orquestra, essa orquestra, esse coral, que aí daí vem o nome Corales, ele não sincroniza bem, as vozes vão estar completamente dissonantes, sabe? Vai estar desafinada a orquestra aí. Então você tem que ter um maestro da orquestra. E essa pessoa tem que ser o responsável por tudo, por todo o processo. E claro, aí vem os investimentos de tempo, de conhecimento, que a gente falou agora. Você não pode sair investindo em equipamentos aí sem saber o que você vai comprar, porque senão você pode comprar errado. Você pode comprar coisa que você não precisa. Já cheguei em clientes que compraram instrumentos, vários inclusive, totalmente errados. Inclusive, eles ditam regras no mercado, basicamente regras antigas, coisas ultrapassadas, instrumentos que medem errado. Mas por que eles compraram? Compraram porque foram em conversa de vendas, né? Não procuraram se especializar antes. Mas então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que descobrir, então, a minha necessidade, é isso? Eu tenho que falar, não, peraí, eu quero isso aqui, e aí eu vou bater na porta dos fornecedores, já com a minha necessidade mais ou menos desenhada na minha cabeça, é isso? Na América Latina, que é onde eu transito mais, você tem um ecossistema aí, onde você tem os principais, vamos dizer, fornecedores dessa informação, dessas soluções, são
fornecedores de tinta, fornecedores de chapa, às vezes até fornecedores de papel, que vão fazer o papel de ir lá, calibrar, etc. E muitas vezes isso é péssimo. Quer dizer, isso pode ser muito ruim, porque a pessoa não se apropria do conhecimento e, de repente, por um dia, uma semana, ele está calibrado, com aquela máquina calibrada, ou aquele pedaço do sistema dele calibrado. Por quê? Ele ficou bem calibrado, mas só que tem o drifting das máquinas. As máquinas estão sempre variando. E ele não se apropriou do conhecimento, ele quis economizar, achou que era uma barganha, fazer com que o menino do fabricante de tinta viesse aqui e falasse: sua máquina está de acordo com a 12647. Ele fala: que ótimo, agora já estou, cheguei e já fiquei. Não se apropriou dos conhecimentos, de como medir, do que medir, de que frequência medir. Todos os funcionários envolvidos, como o Pedro falou, é um coral, é uma equipe. E como tudo, já diria a ISO 9001, se você não tiver um grande desejo da parte da alta direção, nada acontecerá. Então, muitas gráficas você vê que tem aquela pessoa da pré-impressão super bem intencionada, que às vezes até faz coisas um pouco assim fora do script, muito além, e às vezes até o chefe não pode saber, porque ele está estudando inglês, que ele está se apropriando do novo programa, está aprendendo uma nova coisa. É incrível. Ou está usando aquele, como disse o Hamilton, o espectrofotômetro que estava escondido na gaveta do gerente. É fantástico a gente pensar nisso, né? É como a gente vive em muitos universos numa situação muito obscura ainda. Então, eu acredito que, como o Pedro falou, investimento em conhecimento e depois parte para instrumentos, software, etc. Pois é, mas entrando nisso exatamente na questão do treinamento e desenvolvimento da capacidade das pessoas, né? Tem a questão das certificações de gerenciamento de cor, que são para profissionais e para máquinas, tá certo? Você tem as duas. Vocês dois são aplicadores, vou chamar assim, de certificações, tá certo? Internacionais em sua maioria, evidentemente, mas aplicados aqui. Como é que é essa demanda aqui no Brasil hoje? Quer dizer, quem busca certificações, como é que elas são feitas de forma geral? O mais comum é eles buscarem isso para atender grandes marcas, porque as grandes marcas exigindo certificação, eles vão atrás de como obter a certificação. Nós temos um caso muito emblemático que o cliente teve que obter a certificação para atender a Apple. Aí tem outros casos, teve que obter a certificação para atender a marca tal, a marca tal, a marca tal. Então, normalmente, eles obtêm ou vão atrás por causa disso. Agora, tem alguns, né, que também vão atrás disso em função de qualidade, como o Bruno muito bem disse, de ter uma consistência, de ter uma previsibilidade, de ter uma qualidade que ele pode apresentar essa qualidade para os clientes dele. Né? Ele fala assim, eu vou te produzir isso e com certeza vai sair aquilo. E tem cliente que corre atrás do rabo. Aliás, tem alguns convertidores que correm atrás do rabo, ou seja, eu produzo para você aquilo que você me traz, e aí as pessoas que me traz uma coisa que foi produzida por outro, que foi produzida por outro, que foi produzida há 10 anos atrás, e ele tem que fazer errado daquele jeito. Só que a máquina que ele tem hoje é uma máquina que nem o Hamilton muito bem disse, uma máquina totalmente automatizada que segue a norma. Só que quando ele coloca para seguir a norma, quando ele vai ver na prova de cor que trouxe o cliente dele, está totalmente fora. Ele tem que sair da norma para poder atender aquele. Então, sabe, ela começa a correr atrás do rabo. Então, você começa a ter que errar, você tem que fazer a tua máquina de 4, 5 milhões de euros sair fora do padrão para poder atender uma cor que veio de 5 anos atrás completamente equivocada. Então, sabe, isso assim, a indústria gráfica ela precisa aprender muito, porque é uma coisa educacional, uma coisa de que as pessoas não se informam e não procuram informar os próprios clientes de que a máquina deles tem condição de seguir uma norma, né? É uma falta de conhecimento de norma, Fazer a minha máquina segue uma norma, é uma máquina que a gente investiu 6 milhões de dólares e ela segue um padrão. Se a gente sair fora do padrão, a gente está saindo fora de uma coisa que deveria produzir e não fazer artes. Olha, falando um pouco sobre certificação, eu acho que é interessante a gente citar que o mundo está dividido entre os dois lados do Atlântico, né? Do lado de cá do Atlântico, a gente tem, do lado do Brasil, a gente tem a predominância do pessoal norte-americano da ID Alliance, que tem a certificação G7. Printed United. Isso, da PRUA, que é o Don Hutchison, que é o... Eu chamo de PRUA, você... PRUA, é isso. Você chama do quê?
PRUA? Printed United Alliance, PRUA. Essa certificação G7, que é o pessoal norte-americano, tem uma penetração muito grande na área da América do Norte, Canadá, Estados Unidos e México, que é um dos principais fornecedores de material impresso para os Estados Unidos, e na área do Extremo Oriente. Algumas áreas aí na região da Península Arábica também, que são fornecedores das cadeias norte-americanas. Então, você tem essa penetração muito forte. O resto segue bastante a ideologia, vamos chamar assim, europeia, que é baseado no ganho de ponto, em curva de ganho, calibração por curva de ganho de ponto, não precisamos entrar em detalhes nesse instante, e que são as condições de pressão que são patrocinadas ou divulgadas pela FOGRA. A boa notícia é que o pessoal norte-americano estava fora do guarda-chuva da norma ISO 12647 e que agora nós estamos justamente nesse momento, essa semana temos reuniões na ISO que estão acontecendo em Londres, vão consolidar o G7 também dentro da 12647. Isso significa que você não vai precisar mais ter uma contradição entre o modo de produzir europeu e o modo de produzir norte-americano. A aparência do produto produzido vai ser muito similar. Os testes foram excelentes, foram feitos nos Estados Unidos, foram feitos na Alemanha e foram bárbaros. Eu vi já, a última vez que eu estive nos Estados Unidos há algumas semanas, eu vi os testes feitos pela Fujifilm, bárbaro, feito em offset e feito na máquina digital deles. É imperceptível a diferença, é muito difícil de ver a diferença. Então, a gente está tendo aí uma harmonização de estándares. Então, quando a gente fala em certificação, a partir de meados do ano que vem, a gente vai começar a falar sobre uma coisa mais global que é bom para todo mundo. E, finalmente, eu acho que mereceria ondas impressas só para esse tema, o tema de cores especiais e a confusão que está se estabelecendo no mercado, talvez melhor, a partir do desacordo entre Adobe e Pantone. E seria muito interessante falar sobre isso. Tem alguns temas aí específicos, esse tema é bem legal. Houve sim alguns contratempos nesse sentido, mas grande parte dessa mudança, principalmente da parte de cores, vamos dizer assim, falando do Pantone, é muito em função de necessidade ecológica de mudança, de agredir menos o ambiente. Então mudaram completamente as resinas, mudaram completamente vernizes, que não tem mais nenhum tipo de agressão ao meio ambiente. Então eles foram muito nesse sentido, né? Agora realmente a parte do Adobe com relação à parte do acordo entre Adobe e Pantone, isso aí realmente é uma coisa que não faz nenhum sentido, né? Mas tudo bem. Eu acho que a gente vai ter que fazer um episódio 2, Hamilton, talvez no segundo semestre, porque, olha, a gente tem mais perguntas, a gente tinha pergunta aqui para falar sobre o Gamut estendido, só que a gente está chegando a 1 hora de episódio, gente, não dá. Queria falar mais, eu queria falar de Gamut estendido, de quem trabalha com livro de arte. Ótimo. Não é? E aí, como é que a gente faz, pessoal? Bom, depois a gente vai fazer uma pesquisa lá para ver se o pessoal quer que a gente explore mais esse tema e a gente volta a conversar nós 4, porque tava muito bom aqui. Eu tava a gente gosta de falar. Gente, um prazer enorme receber vocês dois. Hamilton, não sei se você quer completar alguma coisa. O Bruno falou, a gente tem muita coisa, como o Pedro falou, tem muita coisa para falar, se alongar nesse assunto. A gente vê no dia a dia a dificuldade das empresas, das pessoas, as dúvidas que têm, quer dizer, o conflito que elas têm muitas vezes com o cliente, tá certo? Me fez lembrar na época que eu tinha a gráfica de embalagem, quando eu recebia especificações, o cara punha junto uma tampa de caneta Bic e dizia assim, a cor da minha embalagem tem que ser essa cor. Então a gente entende como é que é sofrer em relação a isso, que é o que a gente vê ainda hoje, o sofrimento de muitas gráficas, entendeu? Então acho que esse é um assunto que rende muito, toca muito diretamente as pessoas, e vocês são 2 pessoas extraordinárias para tratar desse assunto, que é muito legal. Gente, muito bom, muito bom. Eu tô achando que a gente vai ter mesmo que fazer um outro episódio para aprofundar ou para pegar outras pontas aí desse assunto. Maravilha. Muito obrigada, Bruno. Muito obrigada, Pedro. Uma delícia ter vocês aqui. Obrigado a você, Tânia. Obrigado a você, Hamilton. Um abraço, Pedro. Obrigado, Bruno. Um abraço para você também.
É isso aí, gente boa. No momento afago no coração, eu vou mandar beijos e abraços pro Flávio de Sá, que é orientador social na PAI do Rio de Janeiro e conversou comigo pelo LinkedIn. Eu mandar um grande abraço para o amigo Hector Cordeiro, que é o presidente da Clotingraph, que recomendou o Ondas pelo WhatsApp a todo o grupo da entidade. Olha só, você ouvinte querido, faça igual ao Hector. Dispara o link do Ondas nos seus grupos de WhatsApp. É rápido, é prático e ajuda muito o Ondas a crescer para que nós possamos criar mais conteúdo supimpas para você. E não deixa de dar uma olhada no descritivo dos episódios, tanto nos tocadores de áudio quanto no YouTube. A gente coloca links para você que quer se aprofundar no tema do episódio. E não deixe de favoritar o Ondas, dar 5 estrelas para que os canais indiquem o programa para mais gente. É isso aí, 5 estrelas, hein, gente? Não vale menos que 5 estrelas. É isso aí, pessoal. Beijão para todos. Beijão, Tânia. Até mais. Beijo, Hamilton. Valeu. Até o próximo episódio, pessoal.